Only me, only me. All things are possible. Only me, only me. All things are possible. Only. Momento de meditação. Pelas quais Ele nos tem dado e grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Todas estas coisas foram Deus refletindo-se. Nós lemos na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, o versículo 4, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marvel Branham, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 39 em diante, o profeta diz: todas as coisas foram Deus refletindo-se. Observe a José. Nasceu um varão espiritual entre seus irmãos. Todos foram homens bons, todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente. Ele podia ver visões e interpretar sonhos, e foi odiado por seus irmãos por causa deste dom. Seus irmãos lhe odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado para que se cumprisse na terra. Vê você? Tudo estava apontando para a cruz, e também ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Gênesis 27, versículo 28, por seus próprios irmãos. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer. Foi levantado da cisterna e foi assentar-se à destra de Faraó. E ninguém podia chegar a Faraó,
o homem que controlava o mundo naquele dia, senão por José. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair soava uma trombeta, e ia um mensageiro clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importa onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar o joelho até que José passava. E num destes dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando Cristo, nosso José, descer de sua glória. Naquele dia, seu trabalho já não terá importância. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Isso é certo. Podemos ver muito claramente em Davi, como um rei rejeitado, foi destronado por seus irmãos, e seu próprio filho subiu ao Monte das Oliveiras e, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou porque ali estava seu próprio povo, ao qual havia servido e lhes havia ensinado acerca de Deus, e seu próprio povo o expulsou, até lhe tiraram as coisas. E lhe cumpriram e zombaram dele, e sendo rejeitado, subiu ao monte. Que tipo tão perfeito do Filho de Deus! 800 anos antes, ele também foi um rei rejeitado dentre seu próprio povo, e assentado no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém como um rei rejeitado, que foi Deus refletindo-se naqueles profetas, refletindo Cristo. Então veio aquele que foi a perfeição de Deus, e em verdade foi Deus entre nós. E desde aquele tempo, ele tem se refletido em sua igreja, deste lado do Calvário. Todos estavam tratando de chegar a esse lugar, que é a morada ou tabernáculo do Deus vivente. Agora notemos: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, que é o amor. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Agora, Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar. Agora, quero dizer isto: a gente que tem uma porção destas virtudes, ciência, temperança, paciência e etc., que às vezes nem professa ser cristã. Agora, nós estamos estudando a lição
do culto dominical, e isto é a verdade. Há pessoas que têm uma porção destas coisas que nem sequer fingem ser cristãs. Por isso não serve. É como um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas, para assim ser um pavão real. E fazendo isso, unicamente traz desgraça sobre si mesmo. Seria melhor ficar como corvo. É como essa gente que trata de experimentar com estas coisas mesmo não sendo cristã. Tudo está fora de ordem. E como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçãs, não pode fazer. Mesmo que seja uma árvore, não pode produzir maçãs. É como um mulo tratando de fabricar lã, tratando de ser ovelha. Quando é um mulo, ele não pode fabricar lã, não o pode fazer. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como uma ovelha, porém de todos os modos é um mulo. E ele diz: eu posso comer como a ovelha, posso fazer isto e aquilo como a ovelha. Não importa o que você possa fazer, tem que ser uma ovelha para poder ter lã. E a ovelha não fabrica a lã, ela tem lã porque é ovelha. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isto. Não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pode, nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e o faz porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito, você não os fabrica, não os pode fingir. Não vá procurar fazer-se algo que não é, unicamente seja o que deve ser, e logo isto cairá em seu lugar. Você tem ouvido as pessoas que dizem: agora que me uni com a igreja, já devo deixar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo, e não se pode fazer. Assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como o mulo não pode produzir lã, tampouco pode um urubu comer junto com a pomba. Pode imaginar você a um urubu assentado ali dizendo: olhe, eu sou uma pomba, e pondo em si umas penas de pombas, e dizendo: olha, eu me pareço com uma pomba, ele estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo quando não o é. Não se pode fazer, não pode uma pessoa dizer: agora devo ter virtude, assim a terei. Eu devo viver piamente, assim o farei. Você unicamente está injetando em si penas, ainda que esteja ao seu alcance. Não se pode colocar penas num pássaro de outra classe. Isto não serve. Isso mostra quão hipócrita é a tal ave. Vê você?
pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo: olha, eu sou uma pomba. Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver que é um urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Agora vá na via correta. E agora já não se tem que preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmas. Quando você tem renascido, sim, Senhor, como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente, e lhe põe um traje fino e o solta, ele vai regressar diretamente ao lamaçal. De nada lhe serve o banho, porque ele é um porco e a sua natureza é revolver-se na lama. Você tem que mudar sua natureza, e logo demais cairá em seu lugar. A gente tem que ser renascido, isto é, transformado. Tem que haver uma mudança. Você diz: irmão Brana, eu conheço a tal vizinha e ela nunca tem feito nenhum mal. Ela é uma boa mulher, ou tal ou qual homem. Ele é um bom homem, nunca faz dano a ninguém, nunca faz nada mal. Isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. Jesus disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 3. Agora, ver quer dizer entender. Quando você diz: eu não posso ver isso, quer dizer que você não entende. O homem natural não pode entender, porque a gente cristã grita, nem pode entender como muda a linguagem de uma pessoa, e essa pessoa chega a falar em línguas, nem pode entender como a glória de Deus vem sobre os olhos de um homem, e este chega a ver visões, a dizer coisas a certas pessoas, e o que devemos fazer, lhe diria coisas que estão por vir, assim como o Senhor fez conosco aqui ontem à noite. A mente natural procura arrazoar as coisas. Que fez? Que classe de truque está empregando? Vem a um homem falando em línguas e logo alguém interpretando e dizendo a certo membro do corpo exatamente o que fez e exatamente o que deve fazer. Eles pensam que há um truque nisso, que há algo já planejado entre estas pessoas. Não o podem entender até que tenham nascido de novo. Agora, quando é um renascido, então está em ordem para ter companheirismo,
porque então é uma nova criatura. Aquele caráter suspeito e duvidoso que tinha antes já está morto. Agora já é uma nova criatura. Além do mais, ele agora não tem que acrescentar nada, porque tudo será acrescentado automaticamente. Você tem que nascer de novo e não pode nascer de novo sem ter fé. Isto é certo. E como você pode ver aqui no diagrama que desenhei, fé é o fundamento de tudo. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, o versículo 8. E quando você é um séptico da Bíblia, quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam o ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente, tem que haver fé. Agora vamos estudar isto por um momento. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11, a evidência. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é o curador, se você o crê e o aceita como seu curador, e não mente, mas em verdade crê que pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar. É um assunto concluído. Agora você pode ter esperança. Isto daqui para ali, e de cá para lá, e etc. Mas quando tem fé, então o sabe, porque é a evidência e você já o tem. Deus os abençoe com esta mensagem que nós acabamos de ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.